Hoje a gente vai dar início à segunda parte do curso, que a gente chama de lógica de primeira ordem, tá? Então, antes de formalizar o que é essa lógica de primeira ordem, vamos tentar aprender o que seria a diferença entre a lógica de primeira ordem e a lógica de ordem zero, que foi o que a gente já aprendeu, tá? Através de um exemplo muito simples, tá? Então, o lógica sempre vai ser o estudo das proposições, tá? Então aqui eu vou colocar duas proposições, tá? Que eu gostaria que vocês analisassem o que é que tem de diferente uma em relação à outra, né? Então, a primeira proposição é a seguinte: João gosta de ir ao parque, tá? Então essa aqui seria a primeira proposição. Pergunta: essa proposição aqui, do jeito que a gente conheceu, é uma proposição simples ou composta? Simples, porque você não consegue quebrá-la em ideias menores, tá? Agora vamos ver essa outra proposição. Ele gosta de ir ao parque. Pergunta: isso aqui é proposição simples ou composta? A segunda. Simples também. Você não consegue quebrá-la em proposições simples menores. Mas existe uma diferença entre essa primeira proposição e essa segunda, tá? O que vocês diriam que tem de diferente da primeira em relação à segunda? De estrutura lógica, assim, falando logicamente. Tem alguma coisa que muda drasticamente? Ele pode ser qualquer pessoa. Muito bem. Enquanto João é um sujeito bem determinado, né? Assim, apesar de João tem vários Joãos no mundo, certo? Mas aqui o sujeito, né, a pessoa que está fazendo a ação aqui, né, dessa proposição, esse aqui é um sujeito conhecido, tá? Enquanto que esse ele passa a ideia de desconhecido. Então, na lógica de primeira ordem, tá? Isso aqui, essa primeira frase, a gente consegue encaixá-la dentro da lógica de ordem zero. E essa segunda frase aqui você consegue encaixá-la na lógica de primeira ordem. Tá? Então, a lógica de primeira ordem, ela surge exatamente para você tentar lidar com proposições que tem algum objeto que não está bem definido, tá? E qual a grande vantagem, né, de você lidar com objetos que não estão bem definidos? Porque você pode pensar nos objetos indefinidos como parte, tá? Como elemento de um conjunto, né? Então, os elementos desconhecidos, né? Conhecidos podem fazer parte de um conjunto. Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ele gosta de ir ao parque, esse ele pode ser qualquer pessoa que você possa imaginar, certo? Se eu digo assim, por exemplo, vou pegar uma coisa um pouquinho mais matemática, né? X é um número par, né? Esse X é um elemento desconhecido. É diferente de você falar, por exemplo, 3 é um número par. Então, aqui, enquanto 3 é um objeto conhecido, o X representa um valor desconhecido, né? E esse X está dentro de algum conjunto, sei lá, que pode ser inteiro, real, tudo faz. E, mais uma vez, né? E o que é que tem de novo, né, nessa lógica de primeira ordem, né? O que tem de novo é que você pode trabalhar com o que a gente chama de quantificadores.
quantificadores, tá? É mais uma classe de símbolo lógico. A gente aprendeu que lá na lógica de ordem zero tinha as proposições, né? As proposições eram representadas por letras, né? Então vamos colocar aqui. Na lógica de ordem zero. Na lógica de ordem zero existiam praticamente dois tipos de estrutura. Ou aquilo era uma proposição, tá? Ou o símbolo era um símbolo de um conectivo. Então quando eu falo assim, gosto de futebol e gosto de basquete, né? Então são duas proposições ligadas através de um conectivo e, né? Então as proposições a gente representava lá pelas letras, né? Era um P, o Q, o R, o S e assim vai. E os conectivos, que eram o E, o ou, o implica, o se somente se e o não, né? Aqui a gente vai aprender a lidar com dois quantificadores, né? Uma nova classe de objeto lógico, que são os quantificadores, tá? Existem dois tipos de quantificadores, que são o quantificador existencial e o quantificador universal. Então eu vou dar dois exemplos, tá? Um exemplo para cada quantificador de uma frase que utiliza esse tipo de classe, tá? Nova classe que a gente está aprendendo agora. Então, por exemplo, sem que a gente vai falar assim: todos os homens são mortais, tá? Veja que aqui, quando eu estou falando todos os homens, eu não estou me referindo a um único objeto, né? A um único ser. Não estou me referindo ao João, ao Marcos, ao José, assim vai. Não, estou me referindo a todo um conjunto, tá? De objetos que estão indeterminados, tá? Então, esse tipo de proposição, ele não se encaixa bem na lógica de ordem zero, porque a lógica de ordem zero só lidar com objetos bem determinados. Então, para você falar esse todos aqui, né, dar a ideia de todos, você também obrigatoriamente precisa dar uma ideia de objetos indeterminados, todos, mas todos quem? Aqui a frase logo em seguida já deixa claro: todos os homens. Então, todos os homens é um conjunto de todos os homens. E como é que a gente representa isso daqui, né? A gente representa da seguinte forma, tá? Então, para quem sabe um pouquinho, sei lá, por exemplo, japonês, você sabe que em japonês tem vários alfabetos, né? Um alfabeto mais simples, outro mais sofisticado. E em lógica também. Lógica é como se fosse um alfabeto. A gente aprendeu o alfabeto mais simples, né? Que era o P, Q, R, S, com os conectivos E, ou se somente se, assim vai. E agora a gente vai aprender um alfabeto um pouquinho mais sofisticado, que é exatamente a lógica de primeira ordem. É mais sofisticado por quê? Porque está lidando sempre com objetos indeterminados, tá? Então aqui, como é que a gente representaria essa frase aqui em formato simbólico? A gente representa da seguinte forma: todos, tá? O todos é o A de cabeça para baixo, né? Até o A de cabeça para baixo mesmo. Veio do inglês all, né? Começa com A e você coloca de cabeça para baixo. Então, todos os homens. Como é que você representa os homens? Você representa X pertencente a H. O que é X pertencente a H? É um elemento desconhecido pertencente ao conjunto dos homens. Então, todos os X que pertencem ao conjunto dos homens, eles são mortais. Ou seja, eles têm a propriedade de ser mortal. Como é que a gente representa a propriedade de ser mortal? Da seguinte forma: então eu vou dar uma letra para representar o mortal, que é o M, certo? Então eu vou escrever sempre assim: todo X em H, MX. Então, esse aqui é o novo alfabeto que vocês estão aprendendo, certo? Esse daí representa o quê? Todo X em H, ou seja, todo elemento que
que é no conjunto do homem, tá? Que está no conjunto do homem, de todos os homens, mx, ou seja, o x é mortal. Assim que você leria. Tá? Então, vou dar outro exemplo de frase assim, né? Por exemplo, todos os peixes sabem nadar. Pode ser voar, tá? A coisa não precisa fazer sentido, certo? Então, como é que você apresentaria isso daqui? Você representa o seguinte: todo elemento desconhecido x que está no conjunto dos peixes tem a propriedade de saber nadar. Então, nx. Tá? Então, assim que você representa essa frase usando simbologia lógica de primeira ordem. Tá? Esses dois exemplos aqui, o exemplo 1 e o exemplo 2, tá? Os dois empregam essa ideia de todos, né? Esse todos é o chamado quantificador universal. Então, o quantificador universal, ele transmite ideias do tipo todos, tá? Qualquer, que mais? Para todos. E assim vai. Qualquer ideia que transmita essa ideia, qualquer palavra que transmita essa ideia de globalidade, tá? É um quantificador universal. Agora eu vou colocar mais outros exemplos, tá? Outro exemplo é o seguinte: existem homens que não são alegres. Oi. Isso aqui eu vou colocar na pasta do Dropbox para vocês, tá? Depois vocês conseguem pegar sem dificuldade. Então veja o seguinte. Vamos pegar duas frases, tá? Se eu disser assim: todo homem é mortal. E se eu digo: existe homem mortal. São duas frases diferentes ou significam a mesma coisa para vocês? Diferentes, né? Se eu digo assim: todo mundo aqui gosta de lógica. E se eu digo: existe alguém que gosta de lógica, são duas coisas diferentes, tá? Numa eu posso estar falando a verdade, outra eu posso estar mentindo, sem que isso cause qualquer conflito, tá? Então, a ideia de todos e a ideia de existe são diferentes, tá? Então, existem homens que não são alegres. Então, como é uma ideia diferente, você vai também dar um símbolo diferente. O todo é o A de cabeça para baixo. O existem é o E para o lado contrário, tá? Esse é assim para o lado direito. Então, existem X pertencente ao H, ou seja, existem elementos desconhecidos que estão no conjunto dos homens que não são alegres. Então, tá assim, ó, não tem a propriedade de ser alegre. Tá? Então, essa daqui, ó, essa que está em vermelho aqui, é exatamente a tradução, tá, em simbologia lógica dessa frase aqui de cima. Tá? Existem algumas coisas alternativas, tá? Tem livro, por exemplo, que coloca assim, ó: existe X, vírgula AX, tá? Que significa a mesma coisa, tá? Só que aqui está mais completo. Mas esse tipo de escrita também aparece muito nos livros, tá? Mas a gente vai adotar esse daqui, certo? No nosso curso. Outro exemplo é: existem gatos que sabem voar. Então, esse daqui seria o que? Existe um elemento desconhecido X no conjunto dos gatos que sabe voar. Então, VX. Certo?
Então, esses dois exemplos aqui, tá? Esse exemplo 1 e esse exemplo 2, eles são exemplos de quantificadores existenciais. Tá certo? Então existem esses dois quantificadores, tá? Quantificador existencial e quantificador universal, tá? Como é que a gente aplica mais ou menos na prática, né? Digamos que você vai fazer uma pesquisa, tá? Pesquisa que você quer verificar o seguinte: todo político do partido X é corrupto. Então, você quer verificar isso. Agora eu pergunto: qual o contrário de todo político do partido X é corrupto? Como que vocês falariam isso daí? Qual o contrário? Você está fazendo uma pesquisa, tá? E a sua ideia inicial era provar que todo político do partido X era corrupto. Você está fazendo uma pesquisa, sei lá, você trabalha com ciência política, alguma coisa assim, trabalha em alguma agência de análise política, alguma coisa desse tipo, e pediram para você investigar, perguntar, né? O seu chefe tinha a ideia de que todo político do partido X é corrupto. Só que você verificou que isso não é verdade. Se isso não é verdade, porque o contrário que é verdadeiro, né? Se eu digo estou vivo e isso é uma coisa falsa, é porque na verdade estou morto. É o contrário que é verdadeiro. Agora eu pergunto: qual é o contrário lógico de todo político do partido X é corrupto? Nenhum político. Então digamos que eu tinha dito exatamente isso: todo político do partido X é corrupto. Aí você diz: Bruno, você está mentindo. Por quê? Aí você vai dizer que o único jeito de você provar que eu estou mentindo é você provar que nenhum político do partido X é corrupto? Sim ou não? Qual é o jeito que você encontra, o jeito mais fácil para você encontrar que eu estou mentindo? Nem todos. O que mais? Outra possibilidade. Nem todos, ok. Alguns. Também está ok. Alguns políticos. Peraí. Vai falar a frase toda. Alguns o quê? Alguns políticos do partido X não é. Certo? Porque, se eu dizer assim. Alguns políticos é corrupto. É corrupto. Alguns políticos do partido X é corrupto. Alguns políticos são corruptos? Não. Alguém? O quê? Ótimo. Mas alguém do partido X é corrupto? Não é corrupto. É o jeito que você encontra. Por exemplo, digamos que você tem, sei lá, 50 pessoas nesse partido aqui. Alguém diz: todo mundo aí, todos esses 50 aí são corruptos. Aí você diz: não é verdade isso, porque eu conheço um cicraninho ali e o cicraninho não é corrupto. Tá? Então, o contrário de todos, tá? Na verdade, é o quê? Usando a palavrinha que a gente tinha usado no slide anterior, né? O contrário de todos é o quê? É o quê? Existe, tá? Então, qual o contrário lógico de todo político é corrupto? O contrário lógico disso aqui é: existe algum, né? Então só existe. Então existe algum político do partido
X que não, tá? Esse não aqui bem destacado, certo? Não é corrupto. Tá? Então isso aqui, ó, é o contrário lógico. Não significa a mesma coisa, tá? Na verdade, significa exatamente o oposto. Vou colocar outro exemplo para vocês. Digamos que alguém disse o seguinte: existe uma empresa brasileira que não irá falir. Vou ser bem drástico aqui. Alguém diz o seguinte: existe uma empresa brasileira que não irá falir. Qual é o contrário lógico dessa frase? Exatamente, muito bem. Se o contrário de todos é o existem, existe algo nesse sentido, tá? O contrário de existem é todos. E se está uma coisa negativa, né? Não irá falir, ela passa a ser positiva, vai falir. Então o contrário lógico aqui, ó, disso daqui, contrário lógico é o que? Todas as empresas brasileiras irão falir, certo? Então, esse tipo, às vezes a pessoa não sabe o contrário lógico das frases, tá? E esse tipo de erro eu vejo acontecer até mesmo na pessoa que está fazendo a dissertação, a monografia, TCC, né? Ou às vezes até mesmo dissertação, às vezes a pessoa comete erros desse tipo, né? Por exemplo, a pessoa quer testar a hipótese, por exemplo, se toda empresa que tem um diretor que ganha mais de 100 mil reais está envolvida com o governo. Essa é a hipótese dela. Ela está dizendo que toda empresa em que o diretor ganha mais de 100 mil reais, essa empresa deve estar envolvida com o governo, em algum sentido. O contrário é o quê? Não é que nenhuma empresa está envolvida, tá? Tem essa propriedade. O contrário é, existe uma empresa que não tem essa propriedade. Tá certo? Então, apesar de ser, às vezes, agora falando para vocês, muito claro, às vezes as pessoas esquecem, tá? Que o contrário de todos é existem e o contrário de existem é todos. Tá bom? Então, ó, como é que a gente vai representar isso daí, né? A gente vai representar exatamente no que a gente chama de as leis de De Morgan. Aqui, ó, são as leis de De Morgan, tá? Para lógica de primeira ordem. Tá bom? A lógica de primeira ordem, ela é mais geral do que a lógica de ordem zero, que é o que a gente estava vendo até agora, tá certo? Então, desenhando aqui uma estrutura de conjuntos para vocês entenderem, é como se você tivesse aqui a lógica de ordem zero e a lógica de ordem 1 de primeira ordem, tá? Ela contém a lógica de ordem zero. Então, todos aqueles conectivos que a gente aprendeu, o e, o ou, o se, somente se, o implica, nós também vamos usar esse tipo de lógica. Então, e a diferença principal é quanto que aqui você está lidando com objetos bem específicos, bem determinados, aqui você está lidando com objetos que são indeterminados, certo? Se eles são indeterminados, a vantagem deles é que você pode falar exatamente desses quantificadores, todos, o e e o existem. A lei de De Morgan, existe a lei de De Morgan para lógica de ordem 0, existe a lei de De Morgan para lógica de ordem 1, tá? Não significa que uma está relacionada com a outra, tá? Só quer dizer que é a mesma pessoa que estabeleceu essas duas
essas duas leis, tá? Então, a lei de De Morgan para a lógica de primeira ordem, tá? São duas também. O que a gente está vendo aqui, o contrário, né? A negação de todos os x, tá? Pertencente a um conjunto possui a propriedade de M, isso daqui é equivalente a existe x pertencente a H, tá? O que não pertence. Tá? Então, o que seria isso daqui, ó? Isso aqui seria o seguinte: todos os homens são mortais. Qual o contrário de todos os homens são mortais? Existe um homem que não é mortal. Tá? Agora, se eu dissesse o seguinte: existem peixes que sabem voar. Qual é o contrário de existem peixes que sabem voar? É o quê? Muito bem. Cuidado, não é colocar o não na frente da frase, certo? O contrário não é colocar o não na frente da frase, é você muda o conectivo. Se você não mudar o conectivo, você não está dizendo exatamente o contrário, tá? Então, de novo, existem peixes que sabem voar, o contrário disso é o quê? Todos os peixes não sabem voar. Você muda também a propriedade. Se aqui a propriedade é saber voar, a propriedade aqui vai ser não saber voar. Tá bom? Deu para entender? Só mais um exemplo agora. Qual o contrário de existem cachorros que não sabem latir? Todos os cachorros sabem latir. Veja que você começou com existem cachorros que não sabem latir, né? Ó, como é que só um exemplo aqui, ó. Existem cachorros que não sabem latir. Se você vai atrás do contrário lógico disso, vai ser o quê? Troca aqui, ó. É como se fosse aqui é distributiva, né? A distributiva vai afetar o quantificador e ela também afeta aqui, ó, a propriedade, tá? Então, o contrário de existem é todos. Então, todos os cachorros, como aqui era não com não, duas vezes não, tá? Tipo negativo com negativo, vai dar positivo. Então, o contrário de existem cachorros que não sabem latir é todo cachorro sabe latir. Tá certo? E aí, muito difícil? Tá, então, essa foi a nossa primeira aula sobre... Não existe. Deixa eu colocar mais um exemplo aqui, um pouquinho mais sofisticado. Então, digamos que você tem a seguinte frase, ó. Existem gatos que sabem voar e todo cachorro sabe latir. Tá? Então tá aqui essa frase. Existem gatos que sabem voar e todo cachorro sabe latir. Vamos lá. Qual é o contrário lógico disso daí? Vai devagar. Todos os gatos não sabem voar. Muito bem. Tem um detalhe que vocês estão errando, que está relacionado ainda com a primeira parte. Vamos lá, de novo. Qual é o contrário lógico disso aí? Todos os gatos não sabem voar
Ou, muito bem. Ou porque lembra que a negação ela troca o e por ou e troca o ou por e. Então, ó, a lógica de primeira ordem que a gente está aprendendo agora, ela também engloba a lógica de ordem zero. Então, todas as propriedades que a gente aprendeu lá também vão ser verdades aqui, certo? Então, o contrário disso daqui é, né, vamos colocar aqui, é o seguinte: todos gatos não sabem voar. Ou, né, aqui ó, lei de De Morgan que a gente tinha aprendido antes, né? Ou, que mais? Existe, muito bem, existe cachorro que não sabe latir. Então, essa daqui, né, essa segunda frase é o contrário lógico dessa. E, por sua vez, essa daqui é o contrário lógico dessa daqui também. Tá bom? Deu para entender? Então, essa aí foi a nossa primeira aula, tá? E é só isso mesmo. Não tem nada de muito misterioso, não.